E se Judas, uma das figuras mais controversas da Bíblia, na verdade estivesse apenas cumprindo uma missão dada a ele pelo próprio Jesus? Pode parecer loucura, mas é exatamente essa a ideia principal por trás do Evangelho de Judas, um documento encontrado nos anos 70 e que passou pelas mãos de várias pessoas até finalmente os cientistas comprovarem que se trata de um documento milenar. A autenticidade do documento é praticamente aceita como válida. Já quanto ao seu conteúdo, é onde fica a grande briga, já que todas as informações nele contradizem diretamente o que a Bíblia diz. A história de Judas Iscariotes nós já conhecemos. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus que o traiu, entregando-o para os soldados romanos pela quantia de 30 moedas de prata. Após Jesus ter sido crucificado, Judas se arrependeu profundamente por sua atitude e acabou cometendo suicídio no deserto. Bem, essa é a versão que todos conhecemos. Mas acontece que ela não é a única versão da história. Cerca de 2 séculos após a morte de Cristo, por volta do ano 180, o bispo Santo Irineu publicou um volume chamado Contra as Heresias. Essa publicação tinha como objetivo unificar a igreja cristã. Isso porque, naquela época, estavam surgindo várias visões e interpretações alternativas sobre acontecimentos bíblicos. Santo Irineu se referia a essas publicações como histórias de ficção, e era totalmente contra a existência delas. Uma das mais famosas era justamente o Evangelho de Judas. Durante quase 2000 anos, tudo o que sabíamos sobre o Evangelho de Judas era através de citações como essa de Santo Irineu. Nós sabíamos que, em algum momento da história, houve um relato que supostamente contava a versão de Judas da história cristã. Mas, infelizmente, nós nunca tivemos acesso ao conteúdo desse texto. Isso mudou por volta dos anos 70, quando nós redescobrimos esse documento. Contudo, até que esse documento finalmente chegasse nas mãos de pesquisadores, ele passou por uma verdadeira aventura cinematográfica, sendo que até mesmo no freezer de um milionário ele já foi parar. A primeira vez que esse documento apareceu foi em algum momento durante a década de 70, quando um produtor de alho egípcio o encontrou dentro de uma caixa de calcário, no interior de uma caverna funerária próximo do rio Nilo. Dentro da caixa havia um papiro todo encadernado, escrito em cóptico, um idioma egípcio bem antigo. O produtor sabia que tinha algo valioso em mãos, mas não fazia a menor ideia de que aquele seria o Evangelho de Judas. Um tempo depois, em 1978, ele vendeu a sua descoberta para um negociante de antiguidades que usava o pseudônimo de Hana Assabil. Após retornar do Egito, Hana mostrou sua aquisição a Nicholas Coutulax, um famoso negociante suíço, e à mulher que o acompanhava. No dia seguinte, porém, alguém invadiu o apartamento de Hana e roubou justamente estes documentos. Na ocasião, ele desconfiou de que a mulher que acompanhava Nicholas estivesse envolvida no roubo do papiro. Então foi pedir ajuda a ele. Sem maiores explicações, no dia seguinte, Nicholas havia devolvido a Hana o papiro, que dessa vez guardou tudo em um cofre na Suíça, enquanto ia atrás de novos compradores. Inicialmente, ele estava pedindo 10 milhões de dólares pelos documentos, mas acabou diminuindo para 3 milhões após não conseguir encontrar interessados. Hana quase conseguiu vender o Evangelho em 1983. Na ocasião, ele se encontrou com alguns comerciantes de antiguidades, os quais levaram para o encontro Stephen Emmel, professor de estudos coptas na Universidade de Münster, na Alemanha.
Assim que bateu os olhos no documento, Emil notou que ele era valioso, mas que também estava em um estado extremamente frágil. Em suas palavras, ele disse que, quando viu o códice em 1983, ele estava frágil, mas as cerca de 30 folhas sobreviventes ainda estavam em boas condições. Se um conservador de papiro pudesse ter começado a trabalhar nisso imediatamente, teríamos cerca de 30 folhas completas, ou quase completas, o que daria cerca de 60 páginas de texto. Durante essa reunião, Hannah exigiu $3 milhões pelo Evangelho, um valor bem mais alto do que os comerciantes estavam dispostos a pagar. Por causa disso, eles acabaram não fechando o negócio. Vale lembrar que, nesse momento, mesmo sabendo que o documento era valioso, eles ainda não faziam ideia de que tinham em mãos o Evangelho de Judas. Em 1984, o documento foi levado para os Estados Unidos escondido no meio de um jornal e então guardado em um cofre de banco. Por não conseguir encontrar compradores interessados, o Evangelho de Judas foi largado ali, dentro do cofre, onde ficou durante 16 anos, sendo afetado pela umidade e pelo clima. Foi somente no ano 2000 que Hannah finalmente conseguiu vender o Evangelho para Frieda Nussberger, uma negociante de artes. Quando foi vendido, o manuscrito estava em péssimo estado. Sua encadernação estava desmanchando e as páginas haviam sido embaralhadas para que as mais bonitas ficassem no topo, o que atrapalhou bastante o trabalho de decifrar o que estava escrito. Originalmente, o manuscrito continha cerca de 31 folhas, todas elas escritas frente e verso. Mas quando ele finalmente foi vendido, apenas 13 folhas haviam sobrevivido. O valor, que inicialmente era de $10 milhões, acabou abaixando para não mais do que algumas centenas de milhares. Sabendo que tinha algo valioso em mãos, Frieda usou seus contatos na Universidade de Yale e pediu para que eles o avaliassem. Na universidade, sendo analisado por especialistas, eles logo identificaram que aquilo que tinham em mãos era uma cópia do Evangelho de Judas, o mesmo que Santo Irineu havia denunciado há mais de 1000 anos antes, e que nunca soubemos exatamente o que dizia. Então, agora que estava sob posse da universidade, era só eles traduzirem o documento e decifrar o seu conteúdo, certo? Bem, na verdade, a história não foi tão simples assim. Isso porque, mesmo sabendo que este era o Evangelho de Judas, a universidade se recusou a comprá-lo. Eles alegaram que não podiam comprar um documento sem saber a sua procedência, pois ele poderia muito bem ter sido adquirido de maneira ilegal. Sem conseguir negociar com a universidade, Frieda conseguiu negociar o Evangelho com o milionário Bruce Ferrini pela quantia de $2,5 milhões. Ter comprado um documento por algumas centenas de milhares e depois vendê-lo por $2,5 milhões, com certeza foi um ótimo negócio, não é mesmo? Até seria, se Bruce Ferrini não tivesse entregado a ela um cheque sem fundos. Foi um ano inteiro de Frieda tentando receber o valor acordado, sempre esbarrando no fato de Bruce não ter o dinheiro que prometeu. Em 2001, ele se cansou de enrolar a negociante e devolveu a ela o Evangelho, mas em um estado ainda pior do que o recebera. Por algum motivo, ele achou que seria uma boa ideia guardar esse documento tão antigo no freezer, o que acabou apenas danificando ele ainda mais. Finalmente, em 2001, ela entregou o códice à Fundação Mecenas para a Arte Antiga, onde eles puderam restaurar, preservar e traduzir a mensagem. Em depoimento, Frieda disse que havia simplesmente desistido. O códice estava em tão mau estado que ela sabia que simplesmente não havia como vendê-lo daquele jeito e optou por entregá-lo a especialistas. Mas, ainda assim, ela saiu no lucro,
pois após ele ter sido restaurado, a fundação pagou a ela a quantia de $1,5 milhão. Encontrado em uma caverna no Egito, roubado na Suíça, esquecido por mais de uma década em um cofre nos Estados Unidos, comprado por um milionário que pagou com cheque sem fundos e, enfim, guardado no freezer. Parece uma história inventada, mas foi realmente esta a jornada do Evangelho de Judas, até finalmente ser revelado ao mundo. E o que exatamente ele diz? Bom, para começar, o Evangelho traz a ideia de que Judas não era um traidor, mas sim o mais fiel discípulo de Jesus. Mais do que isso, ele era o único que realmente entendia e conversava abertamente com Cristo. Além disso, esse Evangelho também considera a existência de um Deus supremo, acima do Deus inferior, que nós estaríamos cultuando de maneira errada. Entende agora por que São Irineu fez de tudo para proibi-lo? Mas vamos por partes. Para começar, o Evangelho de Judas afirma que todos os outros 11 discípulos de Jesus estavam muito obcecados no mundo físico, o mundo dos sentidos, e não eram capazes de compreender os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Ou seja, ele era o único com quem Jesus compartilhava a revelação verdadeira. Essa revelação vem por meio de um diálogo de Jesus com os discípulos, quando Jesus ri e os repreende por estarem celebrando a Eucaristia. Conforme descrito neste Evangelho, Jesus teria dito a eles que: "Em verdade lhes digo que nenhuma geração do povo que está entre vocês me conhecerá." Todos os discípulos ficaram bravos com essas palavras de Jesus, menos um, Judas Iscariotes, que disse: "Eu sei quem você é e de onde você veio. Você é do reino imortal de Barbelo, e eu não sou digno de pronunciar o nome daquele que o enviou." Deste momento em diante, Jesus fez de Judas seu discípulo de maior confiança e o ensinou tudo aquilo que ele deveria saber. Nas palavras de Jesus para Judas, ele disse que: "Você será o 13º, será amaldiçoado pelas outras gerações, mas você governará sobre elas." A grande polêmica do Evangelho de Judas é menos a mudança radical da importância de Judas entre os discípulos, e mais a própria maneira como o Evangelho descreve a visão de Deus. Na Bíblia, por exemplo, Deus é único, perfeito e criador de tudo. No Evangelho de Judas existe um mundo material que foi criado por um Deus inferior, descrito até mesmo como um enganador, aquele que nós cultuamos sem saber que estamos sendo enganados. E acima dele há um Deus supremo, aquele que somente algumas poucas pessoas têm acesso. O Evangelho segue não uma linha cristã, mas sim o gnosticismo, uma crença pré-cristã na qual se defende a ideia de que o mundo físico é corrupto e que os seres humanos podem transcendê-lo através de conhecimento espiritual. Ou seja, a própria missão de Jesus na Terra é diferente no Evangelho de Judas. Enquanto no Novo Testamento Jesus morreu para redimir nossos pecados, no Evangelho de Judas, tudo o que Jesus quer é libertar o seu corpo físico, o qual é considerado como uma prisão, para poder transcender. Em uma fala de Jesus para Judas, descrita no Evangelho, ele teria lhe dito que: "Você cederá a todos os outros discípulos, pois você sacrificará o homem que me veste. Afasta-te dos outros
e eu te revelarei os mistérios do reino. Enquanto nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Judas traz Jesus por dinheiro, é influenciado por Satanás e chega até mesmo a atentar contra a própria vida, o Evangelho de Judas traz uma versão totalmente diferente da história. Aqui, Judas é o único que realmente entende Jesus, o único que compartilha a revelação verdadeira de Jesus e o único capaz de libertá-lo da prisão de seu corpo físico. Isso contradiz diretamente todas as narrativas bíblicas que nós conhecemos. Então ele diz a Judas: levante os olhos e olhe para a nuvem, para a luz que há nela e para as estrelas ao redor. A estrela que guia o caminho é a sua estrela. Judas olha para cima, vê a nuvem luminosa do reino infinito e ascende a ela. O documento coloca Judas como alguém que não apenas o favorito de Jesus, mas alguém que colaborou diretamente para a salvação da humanidade. Enquanto nos evangelhos canônicos ele é descrito como um vilão, e há passagens dizendo que ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, melhor lhe fora não ter nascido. No Evangelho de Judas, ele sempre teve um propósito grandioso, com passagens descrevendo que, nos últimos dias, amaldiçoaram a tua ascensão à geração santa. Essa é a mesma visão que os cristãos gnósticos possuíam, por volta do ano 180 depois de Cristo, e foi justamente esse tipo de visão que São Irineu tentou ao máximo proibir. Apesar de minoria, atualmente ainda há algumas pessoas que mantêm essa perspectiva, tanto de que Judas tenha sido o principal aliado de Jesus, quanto a ideia de que há um Deus superior que está acima do Deus inferior que criou o nosso mundo e que é Ele quem deveríamos buscar. Mas então, com visões tão diferentes, isso significa que o Evangelho de Judas é falso? Não, ele não é falso, pelo menos não em termos técnicos. Após pesquisadores terem estudado o Evangelho, eles chegaram ao consenso de que trata-se realmente de um texto feito por volta do ano 280 d.C., ou seja, não é uma falsificação. No entanto, tudo o que os pesquisadores puderam constatar é que o texto é autêntico, não que as coisas descritas nele sejam verdadeiras. Para começar, este texto não é escrito por Judas, nem contemporâneo de Jesus. Ele foi escrito mais de um século após a morte de Cristo. Além disso, ao contrário de todos os demais evangelhos, esse traz apenas relatos de uma suposta conversa entre Jesus e Judas. Fora esse texto antigo, não existe mais nada que comprove as coisas que são ditas ali. Nenhuma prova, nenhum relato de terceiros, nada. Ele não tenta complementar a Bíblia. Ele tenta subverter tudo o que está escrito nela sem apresentar nenhum tipo de prova para isso. É por isso que o Evangelho de Judas representa uma corrente minoritária. Mas, e quanto a você? Acha que a descoberta deste Evangelho muda alguma coisa?